A inflação chegou, pessoal. A inflação tá aí. O povo tá sufocado de tanto pagar imposto. Aliás, o Haddad, o Maurício, deve estar torcendo muito na minha eleição, sabia? Eu acho que ele vai acabar votando em mim. Porque a bomba fiscal que ele tá deixando pro próximo governo, ele sabe que o próximo governo não vai conseguir desarmar. Pode ser que eles tenham calculado que essa bomba fosse explodir no ano que vem. Mas, pelo que a gente tá vendo, a bomba vai explodir este ano ainda. Seja bem-vindo ao canal Rico no Futuro. Aqui a gente mostra a verdade. Aqui o pau come, aqui não tem pra onde correr. Aqui a gente gosta da verdade. Vamos assistir o vídeo agora. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Então, Maurício, eu fui pedir isso pra ele. E, incluindo, também pedi nas reuniões que eu tive lá que não houvesse a tarifação das empresas brasileiras. Já falei assim, as empresas brasileiras são as mais taxadas do mundo pelo governo Lula. Nós temos uma carga tributária que está passando de 32% em relação ao nosso PIB. É sufocante, não tem como pagar. Se as empresas brasileiras fossem mais penalizadas ainda pelo governo americano, seria muito danoso para nós aqui no Brasil. Então pedi que não houvesse isso expressamente. Ainda falei, olha, a partir de janeiro de 27, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar nessa mesa de negociação de igual para igual e vamos ver o que é melhor para as nossas empresas, para as empresas brasileiras, para as empresas americanas, para a nação brasileira, para a nação americana. Vamos chegar num bom termo sem precisar botar tarifação, essas tarifas sobre a mesa, o Maurício. E mais, ainda reforcei depois um pedido com uma carta diretamente ao secretário de Estado, Marco Rubio, falando exatamente isso, que não havia essa necessidade e que não seria justo que isso acontecesse. Agora, a única pessoa que quer a tarifa no Brasil é o Lula. Porque ele acha que ele vai ter um benefício eleitoral com relação a isso. Se as empresas forem tarifadas, vai querer jogar na conta de outra, do Bolsonaro. Ele faz a força tremenda para que isso aconteça. Quer dizer, ele não está nem aí para as empresas brasileiras. Que presidente da República é esse que coloca um projeto de reeleição, um projeto de poder à frente dos interesses do povo brasileiro? Agora, senador, esses dois episódios, pelo menos os analistas avaliam dessa maneira, eles provocaram algum efeito nas pesquisas. O que o senhor está imaginando para reverter esse efeito? Olha, o que eu estou vendo nas pesquisas, depende de qual pesquisa você está olhando, né? Tem pesquisa para todos os gostos, tem pesquisas que, como a GERP que saiu recentemente, dando a gente, se não me engano, 2 pontos na frente. Quer dizer, tudo ali dentro da margem de erro, outras pesquisas que eu vi. E o que eu vejo nas pesquisas que saiu hoje, se não me engano, da Nexus, Nexus BTG, foi um crescimento gigantesco na intenção de voto espontânea em Flávio Bolsonaro, ou seja, estou consolidando ainda mais o eleitorado. E óbvio que é um retrato do momento apenas, Maurício. Eu tenho a convicção de que o brasileiro, quando começar a cair na real, que a inflação chegou, quando começar a cair na real, que a bomba fiscal que esse país vai enfrentar vai estourar no colo do atual presidente da República ainda, quando ele começar a prestar mais atenção na campanha eleitoral, nas pesquisas, na campanha eleitoral que vai chegar depois aqui da Copa do Mundo, quando começar de verdade o período eleitoral, isso tudo a gente vai poder evidenciar com muito mais transparência, muito mais objetividade, para que o eleitor brasileiro compreenda, Maurício, que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, não suporta mais 4 anos de PT. Seu pai, ele anunciou, o ministro da Fazenda, em 2018, na verdade, depois virou ministro da Economia, num evento da Veja. Foi exatamente como esse, assim, era uma entrevista. É pra eu fazer igual ou não? Tem que seguir os passos do pai, não é isso? Ele foi presidente. Eu sigo vários passos dele, Maurício. O que acontece? Com o presidente Bolsonaro, houve uma necessidade de ele antecipar o nome dele para o Ministério da Economia para que todos tivessem uma clareza de qual era o norte que o Brasil seguiria num possível mandato dele. Então trouxe para mim o Pelé da Economia, que foi o Paulo Guedes, mas antecipou bastante. O Lula, o que ele faz? Ao contrário. Ele, como todo mundo sabe que se ele anunciasse o nome antes, ele nem se elegeria, ele esperou passar a eleição para poder anunciar o nome dele para a economia, né, que foi o Haddad. Aliás, o Haddad, o Maurício, deve estar torcendo muito na minha eleição, sabia? Eu acho que ele vai acabar votando em mim, porque a bomba fiscal que ele está deixando para o próximo governo, ele sabe que o próximo governo não vai conseguir desarmar. Vai precisar de um time de estrelas ali dentro do Ministério da Economia, da Fazenda, do Planejamento, pessoas comprometidas com o país, com controle fiscal rigoroso. Então eu suspeito que ele sabe do problema que está por vir o Brasil, eu acredito que eles tenham calculado errado. Pode ser que eles tenham calculado que essa bomba fosse explodir no ano que vem. Mas pelo que a gente está vendo, a bomba vai explodir este ano ainda. A inflação chegou, pessoal. A inflação está aí. Todos os ingredientes de uma tempestade estão postos para acontecer ainda esse ano, infelizmente. O brasileiro não tem mais poder de compra. O Lula gastando mais de 200 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal, única e exclusivamente para tentar enganar o povo brasileiro mais uma vez, dando bondades, dar o auxílio gás, mas o povo não está com dinheiro para comprar comida para botar em cima do fogão e comer. Os 600 reais não compram, não enchem mais o carrinho como enchiam antes. A carga tributária no Brasil passando de 32% do PIB. A média na América Latina, 21,5%. O povo está sufocado de tanto pagar imposto. Não tem nenhuma tábua de salvação que você enxergue
no curto ou no médio prazo que vai tirar o Brasil dessa situação, a não ser um corte drástico das despesas e um reequilíbrio das nossas contas, mas acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eu vou perguntar agora, na verdade, o que o senhor pretende fazer para desarmar essa bomba? Olha, Maurício, não tem outro caminho a não ser a gente fazer algumas reformas que são estruturantes, enxugar drasticamente as nossas despesas. Hoje nós temos 39 ministérios, isso tem que ser enxugado urgentemente. Não dá mais para ficar nessa corrida do gato correndo atrás do rabo, em que o governo aumenta a carga tributária, cria novos impostos, aumenta os impostos que já existem para continuar gastando mais, porque essa irresponsabilidade fiscal, quem mais sofre é o povo pobre. Isso já está resultando em inflação. Isso afastou os investimentos em empreendimentos que fossem gerar empregos aqui no Brasil, porque é inviável. É quase uma burrice hoje no Brasil você tentar abrir um negócio. Nós temos mais de 20 milhões aí de pequenos negócios, microempresa, microempreendedor individual, pessoas que não conseguem mais tomar financiamento para nada, uma taxa de juro absurda, 15% da Selic, mas mais de 10% a taxa de juro real. Gente, essa é a segunda maior taxa de juros do mundo. Nós só perdemos para a Rússia, que está em guerra há 3 anos. Olha que ponto chegou o Brasil. Quem é que não está se indignando com isso? Uma irresponsabilidade sem tamanho. Vai explodir essa bomba no colo do mais pobre. De novo, vai ter que sobrar para um governo de direita arrumar a casa. Mas nós vamos fazer, a gente tem que criar uma espécie de mecanismo que quando a relação dívida-PIB ultrapassar esse determinado patamar, gatilhos automáticos vão ter que ser acionados para cortes drásticos de despesas. Não tem outro caminho. A gente vai conseguir com isso reduzir a projeção da taxa de juros futura, a gente vai conseguir resgatar a nossa credibilidade aos poucos, a tendência da taxa de Selic é reduzir, com isso a gente vai conseguir atrair novos investimentos, a gente tem que resolver a questão de segurança jurídica no Brasil, que também é uma outra causa que repelente de investimentos não só nacionais como internacionais, é essa insegurança jurídica, né? É o Congresso Nacional aprovar o fim do IOF numa canetada do ministro Supremo, revogar a decisão do Congresso, não, o IOF vai voltar a valer. Olha quantas obras de infraestrutura o Brasil tem que estão paralisadas por decisões monocráticas, muitas vezes, ou judiciais, de projetos que são bons, projetos de ferrovias, projetos de rodovias. Você não consegue asfaltar uma rodovia, por exemplo, lá na Transamazônica, porque não consegue licenciamento ambiental ou uma decisão judicial que impeça de asfaltar uma rodovia que já existe, mas está lá, um atoleiro de lama quando chove. Então o Brasil precisa tomar um choque de gestão, de modernização. É o que eu vou fazer. Esse governo vai ter, Maurício, um compliance com inteligência artificial que a gente vai enxugar drasticamente o desperdício de dinheiro público. O Brasil é rico e o povo está pobre. E essa realidade tem que mudar em algum momento. E mais uma vez, eu vou colocar pessoas que são especialistas, não alguém que tenha feito um curso de economia à distância para tocar a economia do Brasil. Um time que entenda, um time que tenha autonomia para fazer, como o presidente Bolsonaro deu ao time do Paulo Guedes. Eu não vou aguentar, vou ter que fazer essa pergunta, porque ela está ali, está levantando até. Qual vai ser o papel da Daniela Marques, que foi ex-presidente da Caixa, né, assessora muito próxima ali do Paulo Guedes, também importante na primeira administração do seu pai, do Jair Bolsonaro? Ó, Dani... Tem que ouvir, né, Dani? Não vai sair, né, daqui. Ela achou que ela ia sair de mansinho ali, né? Não, a Dani é uma amiga que nós fizemos aí ao longo do governo do presidente Bolsonaro. É uma pessoa que está se dispondo a estar próximo de nós, não porque é mulher, é porque ela, para mim, ela é a melhor pessoa que tinha no time do Paulo Guedes, era a Dani Marques. Então eu tenho certeza que muita coisa que o Paulo Guedes conseguiu implementar, a Dani ajudou a construir e a viabilizar. Então é uma pessoa que eu respeito demais, que eu confio demais, né, está se dispondo a estar perto de nós aqui na campanha e vai me ajudar nessa parte econômica, não só nessa parte econômica, Maurício, mas principalmente na pauta de mobilidade social. Ela, com a experiência que ela teve na Caixa Econômica, em que ela tinha programas específicos para as mulheres empreendedoras, ela conseguiu ali, ela mostrou como é possível, com o uso de tecnologia, com boa vontade e boas políticas públicas, você estender a mão para aquelas pessoas que querem caminhar com as próprias pernas, que querem empreender, mas não sabem como, viabilizando o microcrédito, educação financeira, um ataque assim, a toda essa burocracia que nós temos hoje legal para facilitar que os empreendimentos possam parar de pé, possam acontecer, em especial daquelas pessoas mais pobres. Então a Dani, ela vem com esse espírito e eu me sinto um privilegiado de tê-la no meu time. Com elogios assim já pode ir, né, Dani? Agora O governo, o senhor citou a questão dos impostos, o governo se defende falando de alguns projetos, entre eles a isenção de imposto de renda para pessoas até 5 mil reais. O que o senhor acha deste projeto especificamente? Eu sou favorável, Maurício, era uma promessa de campanha também do presidente Bolsonaro. A única diferença é que com o Bolsonaro certamente você teria uma compensação de abrir mão dessa receita
quando você eleva o patamar aí da isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Ou seja, com o Bolsonaro você teria de onde tirar, sem precisar aumentar ou criar impostos, né? E o atual governo faz o contrário, ele esfola o público brasileiro, o contribuinte brasileiro com elevadíssima carga tributária para poder, né, cumprir essa promessa de campanha. Então, sou favorável. Agora, um governo que, por exemplo, regulamentou as bets. Um governo que regulamenta as bets para deixar o povo ainda mais endividado. O governo Lula enrolou as pessoas em dívidas, precisou fazer 2 desenrolos, está no segundo desenrolo em apenas 3 anos. Somadas as dívidas de quem está devendo no Brasil, são mais de R$ 500 bilhões, e ele faz um desenrolo de 4,5 bilhões, quer dizer, não vai dar para absolutamente nada, as pessoas vão ficar mais enroladas ainda. Como é que você desenrola essas pessoas? É fazendo, né, com que as despesas caibam dentro das receitas, você ter um equilíbrio fiscal de verdade, não esse calabouço fiscal que eles implementaram aí, que não serve para praticamente nada. Tem R$ 200 bilhões sendo gastos fora do arcabouço fiscal para um projeto de poder. Isso aumenta a inflação. É essa taxa de juros que é usada para atualizar a dívida de quem está nos assistindo. Hoje, Maurício, se você tem mais de 80% das famílias brasileiras endividadas, 54% delas estão inadimplentes. Já não estão conseguindo pagar. De verdade, o povo brasileiro está parcelando arroz e feijão no cartão de crédito. Qual o legado que o Lula está deixando para o Brasil? É o legado de desespero, de desesperança, de fome, de dívida, de violência. Com a lógica de se pensar em dar uma quarta oportunidade, um quarto mandato para alguém que teve 3 mandatos para fazer e não conseguiu fazer. O Lula não está preocupado com o futuro do Brasil. Eu estou preocupado com as próximas gerações. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho 24 anos de vida pública que eu vou usar essa habilidade que Deus me deu e reconhecida por Monti, trabalhar a política dentro do Congresso, relacionamento com as instituições, para poder aprovar essas medidas que vão ser necessárias, mudar a legislação, mudar a Constituição Federal, para poder botar o Brasil no trilho de novo. Não apenas na parte econômica, mas também na parte de segurança pública. O senhor falou algumas vezes aqui da situação do povo brasileiro. Existe um programa que é o Bolsa Família, que aliás seu pai também aumentou, né, o benefício dado, né? O que o senhor acha desse programa? O senhor manteria, expandiria, mudaria de alguma forma? Maurício, esse programa virou um direito adquirido do povo brasileiro. Ninguém tem o direito de tocar ou de acabar com esse programa. Qualquer país do mundo, ele tem um programa para pessoas de baixa renda que têm dificuldade alimentar. Eu tive recentemente aqui conversando com o pessoal aqui do Pacto contra a Fome. Fiquei muito bem impressionado com o trabalho, né, que uma equipe competente lá faz. Me comprometi com as pautas que não custam caro. A gente consegue fazer um investimento público nas grandes centrais de distribuição de alimentos para modernizar, para reduzir o desperdício, fazer com que a comida chegue a quem precise. Não tem nenhuma lógica tanto desperdício, tanta gente passando fome no Brasil. E nos locais onde não é possível essa política de distribuição de alimentos diretamente, tem que ter essa política, né, como o Bolsa Família. Foi o presidente Bolsonaro que triplicou o valor do Bolsa Família. Era em média R$ 190. Tinha gente que recebia R$95, R$100. O Bolsonaro não apenas triplicou esse valor médio para R$600, como na época da pandemia ele pagava em dobro para as mães solo. Nós tínhamos um programa que eu vou voltar, que é dar a segurança às pessoas do Bolsa Família, para que, caso elas consigam um emprego formal, caso consigam abrir a sua própria empresa, elas possam se manter recebendo esse Bolsa Família por um período mais longo do que o atual, porque muita gente tem um preconceito com relação a quem está no Bolsa Família, como se não quisessem trabalhar. É um erro isso. Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham informalmente. E não vão para a formalidade por quê? Aliás, essa é uma das críticas que porque tem medo de perder o benefício. E a gente tem que entender porque uma memória afetiva até. O Bolsa Família é estabilidade para quem já passou fome. Então a pessoa pensa o seguinte, olha, se eu arrumar um trabalho de carteira assinada e eu perder o Bolsa Família, e se eu perder o meu trabalho, como é que eu vou ficar? Vou voltar para aquela época que eu passava fome de verdade, que eu não tinha R$1 para ter o que comer, né, que eu tinha que pedir dinheiro no sinal de trânsito? Então a gente tem que entender essa lógica que passa na cabeça das pessoas que precisam disso, reafirmar aqui mais uma vez, garantir a elas que isso vai ser mantido, que nós vamos potencializar essa garantia a elas para estimular que as pessoas possam ter um emprego formal. Hoje, Maurício, a nossa vida está aqui na palma da nossa mão. Então, se a gente tiver um programa que vá garantir o acesso à internet de velocidade a essas pessoas que estão no Bolsa Família, e no celular, no aplicativo, no GovBR, como nós fizemos no governo do presidente Bolsonaro, nós tínhamos centenas de serviços públicos na palma da sua mão, sem burocracia, sem pagar imposto. Se nessa plataforma a gente consegue montar diversos programas para cada tipo de pessoa que está no Bolsa Família, porque tem aquela pessoa que está aqui analfabeta, tem aquela pessoa, né, que só não tem educação financeira, tem aquela pessoa que já tem uma certa noção que quer abrir o seu próprio negócio, mas não tem um microcrédito. Então veja os perfis diferentes que tem quem recebe Bolsa Família. Então nós vamos sim propor a criação de um programa, não só para garantir, né, que as pessoas permaneçam ganhando o Bolsa Família em caso de passarem para um emprego formal ou abrir a sua própria empresa por um período mais longo, mas também mostrar que elas têm um caminho que, se elas quiserem, elas podem seguir, caminhar com as próprias pernas, sem depender de político nenhum.